E aí, como é que você tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Podcast Caos Corporativo na área, agora também em vídeo. Que alegria! Aqui é Amanda Costa. Aqui Anderson Barros com vocês, eu e o meu chapéu. Muito bem, vamos avançando nos estilos. Eu, Alberto Reutemann, vamos que vamos, mais um episódio, que alegria! É, temporada nova, escolhida a dedo, Não né? vi a hora de chegar essa temporada. Pois é, aliás, né, sugestão sua, né, Anderson Barros? Os desafios do trabalho em equipe. E aí, tem desafio aí na sua organização para trabalhar em equipe? Bora conversar sobre isso? O primeiro episódio vai ser como montar times. Mas antes da gente mergulhar nesse papo, eu quero ouvir as frases que vocês trouxeram aqui pra gente. Bora lá, meninos? Bom, eu vou começar porque o nome do autor da minha é mó difícil. Então eu já quero tirar da frente. A gente espera que a frase não seja tão difícil quanto o nome do autor. Não, a frase é ótima. A frase é de Eliud Kipchoge, né? Eliud Kipchoge. Pois é, difícil, né? Chique. Ele Famoso. é queniano, né? Um dos mais famosos corredores quenianos, que diz o seguinte: 100% de mim não é nada comparado a 1% do time inteiro. Que legal, bom, Que legal. grande Eliud. Que legal. Principalmente que legal. maratonista, né? Que É, acho porque que corre, a gente pensa que corre, né, que é um atleta solitário, né? Mas deve ter toda uma equipe de preparação, obviamente. Pois é, e até pra falar disso, outro dia eu tava com um surfista bem famoso, um dos mais premiados surfistas brasileiros, que falava o seguinte: meu trabalho lá é a ponta de um iceberg, sou eu que tô aparecendo, mas pra fazer isso acontecer, tem uma baita Tem uma galera equipe, aqui né? dando força, né, pra isso. Faz grande todo elenco, sentido. grande elenco. Igual aqui na Escola do Caos, A né? gente fala, É isso né? A minha frase é um provérbio Swahili. Swahili. Swahili, Aham. exatamente. A frase é a seguinte: basta que cada um reme do seu jeito que o bote não vai pra frente. É uma frase bonita. Aliás, um Perfeito. provérbio Swahili, né? Swahili é aquela região litorânea que sai do sul, que sai da Somália até o Quênia e a Tanzânia. Não sei se vocês sabem disso, mas é um provérbio Swahili. Eu achei Muito ótimo. bem. Eu você achei que o explicar. Alberto tava até inventando. E eu dei uma bisolhada no computador dele, que tá aqui do lado, e eu vi que tava lá escrito mesmo. Cultura geral, ele fica achando que eu tô consultando, né? Alberto Reutemann também é cultura. Bem. Vambora, meninos. Bora! Estamos começando. É isso! Começando a temporada, os desafios do trabalho em equipe. Quem é que não enfrenta um desafio de trabalhar em equipe? E claro, se a gente está falando de organizações, todo mundo trabalha em equipe. Muito difícil alguém que consiga fazer uma entrega solitária, né? Agora, se é tão comum, se todo mundo fala disso, se a gente está acostumado, aliás, desde lá da escola, né? A gente tenta, diz que preparam a gente para trabalhar em equipe, né? Mas daí tem um sempre que faz tudo e o outro só segura a cartolina, né? Depois eu quero saber quem eram vocês no trabalho em equipe da escola. Eu revezava. Eu era que fazia tudo. E você, Alberto? Eu motivava as pessoas. Continua fazendo a mesma coisa até Também. hoje. É isso, né, gente? Por que essa é uma arte ainda tão difícil? E nesse primeiro episódio, a gente vai falar sobre como montar times. É fundamental para que o trabalho em equipe funcione bem, que exista toda uma inteligência para montar times. Times de excelência, times brilhantes. E aí, meninos? Tem receita para isso? Bom, vai lá, Alberto, começa aí. Eu acho que a primeira coisa você falou, né, Amanda? A gente já vem do colégio com a mentalidade de trabalhar e ser avaliado individualmente. Fazendo Então, as provas, você diz. Você faz as tudo mais, né, provas. Alberto? Inclusive, se eu busco colaboração, né? Vamos trabalhar junto nessa prova aqui. Eles É vão cola. lá, é cola. Então, assim, Isso é uma coisa que tinha que mudar, a meu que ver, mudar, no sistema de ensino. porque trabalhar em equipe, geralmente na escola, são projetos isolados. Aliás, até o professor mais legal era o único que deixava fazer a prova em equipe. Né? Os professores mais chatos falavam: fica sentado, não olha para o lado, não pede ajuda, não pode pedir caneta. Ou seja, até a colaboração que dizia a respeito à subsistência da pessoa na prova era prejudicada. Você Cerceada, que trouxe, né? Era cerceada. Você que trouxesse a sua caneta, você que trouxesse a sua borracha, porque na hora H você não vai poder pedir.
Né? Ou seja, a comunicação e a colaboração não existia naquele momento. Você que se dane, cara. Você que não se preparou para aquele momento, o mundo é cruel, não vai te permitir que você... E quando você chega numa empresa, a primeira coisa que eles te pedem é para trabalhar em equipe. Então não tá no mindset da pessoa. É muito difícil, são 18 anos na escola, tem gente que começa a trabalhar com 18, 20, às vezes 16, mas é muito tempo aprendendo a ser avaliado sozinho. E eu acho que o ponto fundamental do que você falou, Alberto, é o seguinte, que esse ponto do como a gente é avaliado força os nossos comportamentos. Exato. A gente é avaliado de maneira individual na escola e muitas vezes dentro das organizações, né, tem uma frase que eu sempre gosto de falar que é a seguinte: diga-me como me medes, que eu te direi como me comportarei. E dentro das organizações, todos os sistemas de incentivo, agora isso começa a mudar um pouco, mas os sistemas de incentivo avaliam as pessoas individualmente. Sem dúvida. As práticas de remuneração, as políticas de bônus avaliam as pessoas individualmente. E aí, a gente fica se perguntando, né? Gente, eu já sou consultor há muitos anos. Esse lance, as pessoas não estão trabalhando em equipe, as pessoas não estão colaborando. Eu acho que isso já é, por exemplo, algo que eu ouço desde o primeiro projeto que eu trabalhei. E a gente... zilhões de anos depois, continua vivendo esse tipo de ambiente, né, Amanda? O mesmo dilema de sempre, né? Mas acho que tudo começa justamente em qual a estratégia para se montar esses times, né? Então, é claro que precisa existir uma cultura de trabalho em equipe consolidada na organização, precisa pensar na maneira como essa equipe, de maneira coletiva, é recompensada pelas entregas coletivas que faz, né? Precisa pensar em tudo isso e, começando lá do começo, como é que a gente faz para montar um time que realmente consiga colaborar, que tenha habilidades e qualidades que sejam complementares? Bom, vamos lá. Acho que uma das grandes armadilhas da liderança, e acho que vale a gente ressaltar aqui, que essa, né, habilidade de montar times talvez seja a habilidade mais fundamental, mais essencial, né, de um líder e que muitas vezes não faz parte dos programas de liderança, né? E que não faz parte, inclusive, da avaliação quando eu promovo alguém a líder, né? Eu não fico pensando, será que essa pessoa que eu estou promovendo a líder tem capacidade de montar um bom time? Eu falo um monte de coisa para esse líder, que eu espero dele, que ele performe, que ele motive, mas eu não avalio se ele está preparado. Né? Eu não ensino como ele montar boas equipes, né? E olha só, né? E habitualmente é muito frequente a gente ver líder que acaba montando time, principalmente nas suas primeiras gestões. Podem reparar, né? O caro ouvinte, caro telespec, puxa aí pela sua memória. Quantos líderes você já não viu? Amanda, fala você também. Que montam times de pessoas iguaizinhas. Vários clonezinhos. A ele, não é verdade? É muito mais fácil, né? E talvez a gente sempre fala muito de diversidade, talvez esse seja o grande ponto, né? A gente não pode buscar formar uma equipe de pessoas que pensam de maneira parecida com a gente só porque é mais confortável. Porque é mais confortável. Muito covardia. mais. Covardia, inclusive. Covardia, Né? porque é horrível ter Covardia. alguém que fica Olha, discordando tive uma de mim. ideia. Genial! Eu tive a mesma ideia. Falou qual é a ideia ainda, né? Agora, quando a gente fala em inclusão da diversidade, a gente fala inclusive em diversidade de pensamento, né? Então, eu contratar pessoas, eu formar times que pensem de maneiras diferentes, que tragam colaborações complementares para que o resultado seja um resultado bacana para a organização, não só para aquele líder. Agora, como é que faz? Qual que é a receita? E entrando só um pouquinho mais aí, Amanda, falar de diversidade, né, remete a gente automaticamente para esse nosso pensamento de minorias, de gênero, de raça. E falar de diversidade é muitas vezes, né, nessa composição de time, levar em conta, inclusive, os históricos profissionais. Sabe? Gente que vem de áreas completamente aleatórias. Eu lembro de um diretor que eu tive uma vez, que ele era de uma área de exatas extremamente nada a ver com aquilo que a gente fazia no departamento que eu atuava. Qual é o nome dele? Não vou falar. Não vou falar. Vai falar Começou, não. Não vou falar. Fala aí, Eu pô. não vou falar, não. Tá Tenha bom. coragem. E aí, o que acontece? Deixa na sua vez. Vou falar a mesma coisa. E aí, o que aconteceu? Todo mundo
ficou falando para esse, né, ficou falando ali entre si nos grupinhos de fofoca, né, na época não tinha WhatsApp ainda, mas o que esse cara tá vindo fazer aqui? Ele é muito diferente, ele não entende do nosso negócio, ele não é um de nós. Olha! Né? E as pessoas, todos nós éramos liderados dele, né, as pessoas falavam, né, sobre isso, e esse foi o cara mais genial com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar, porque ele trazia os pontos de vista que ninguém ali era capaz de ter. Que legal, né? Então, e é claro que, com certeza, ele enfrentava muita resistência, pelo menos no primeiro momento. Muita. Trazer esse pensamento mais divergente, né? Completamente. E aí ele falava a respeito disso, né? Mas isso que você está me trazendo, né? É a sua crença cristalizada a respeito disso? Ou você já testou isso em algum momento? E aí, nessa hora que as pessoas faziam? Silêncio. Quá, 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 quá. Eu acho que... Mas eu vou responder já, viu, Amanda? Você perguntou bom. como a gente faz, eu vou responder. Por favor, não fuja. Eu acho que a primeira coisa é assim, eu gosto muito de fazer correlações com esporte, né? E gosto muito, principalmente para falar de equipe, quando a gente fala do futebol, por exemplo. Você tem uma complementariedade muito forte, né? Forçada no futebol. Você tem o ponta esquerda, o ponta direita, você tem o atacante, você tem o volante, você tem o goleiro. Quando a gente está fazendo treinamento, é comum a gente perguntar qual é o objetivo do goleiro. A gente está num treinamento, a gente pergunta, pessoal, só para a gente começar a falar de trabalho em equipe, qual é o objetivo do goleiro? E um monte de gente fala assim, não deixar a bola entrar, defender a bola, reposicionar a bola rapidamente. O objetivo do goleiro é ganhar o jogo. Tanto quanto todos os outros, né? Tanto quanto os outros. Só que o goleiro tem claramente um papel, uma responsabilidade, que aí sim é não deixar a bola entrar. Quando a gente está falando em formação de equipe, eu deveria enxergar que tem pessoas que são melhores na ponta esquerda, outros na ponta direita. O técnico ajuda a puxar um pouco o ponta direita para meia direita, porque ele também quer que se desenvolva no centro do campo e por aí vai. A lógica de montar uma equipe é não deixar o ponta direita muito tempo na ponta direita também, porque ele vai se desenvolver pouco. O dono do clube, o técnico, ele é um maestro que olha toda essa questão orgânica da movimentação das peças. Tá todo mundo tendo que se desenvolver. E eu acho que para formar uma boa equipe tem que ter visão, tem que ter coragem e tem que saber dizer não. Porque também tem os jogadores que falam o seguinte, olha, hoje eu tô a fim de jogar no gol. Pode ser? Não dá. Ah, mas eu quero fazer uma carreira agora como massagista, como preparador técnico. Não dá. Você é volante, amigo. E movimentos gritantes começam a ser complicados. Mas assim, né? Por que essa é uma habilidade muito desafiadora? Porque o líder hoje, principalmente no mundo que a gente está, que é um mundo de dados, ele precisa ter gente no seu time para fazer ali a coisa acontecer com mais capacidade criativa, com mais capacidade de análise, se desprender daquela visão que todo mundo tem que ter o mesmo histórico dele, as pessoas têm que ter os seus pensamentos diferentes, ele tem que mesclar níveis de senioridade diferente, ele tem que entender que a partir do momento que eu coloco alguém para executar um projeto com outro alguém, eu estou fazendo com que a troca, né, e o desenvolvimento aconteça entre essas pessoas. Ou seja, precisa ser intencional. Precisa ser intencional. Essa é a palavra dourada do que a gente está falando aqui, Amanda. Precisa ser de propósito, ele tem que saber o porquê ele tá fazendo aquilo. Porque, às vezes, no corre-corre do dia a dia, isso vira aquela coisa, ai meu Deus, não tem gente, tá faltando. Vai vocês dois lá, resolve isso. Sim. Percebe? Quem tá na frente, quem aparece mais. Não é ruim, você vai montar uma equipe, eu sei que eu não quero fugir do tema, mas, por exemplo, você tem que montar uma equipe, e aí você tem uma equipe que perde talento. Eu vou procurar no mercado ao invés de promover gente de dentro. Tem alguma lógica para isso na visão de vocês? A gente deveria dar preferência para quem está dentro de casa? Ou é legal trazer gente do mercado para oxigenar? Colocar o famoso tubarão no tanque? Já ouviram essa expressão? Eu odeio ela, mas é isso. É a verdade, né? Você odeia, mas você acha que faz sentido. Em alguns momentos. Certo. Posso te responder de forma bem objetiva? Uhum. Eu vou aqui fazer uma resposta super objetiva para você. Uhum. Depende. Que ótimo. Tirou minha angústia agora. Resposta de advogado, né? Tirou minha angústia. Depende, cara, mas é isso. Porque assim, tem momentos em que você tem pessoas que vai ser bacana pro clima, inclusive, da organização. E isso ajuda, né, a construir uma cultura onde se valoriza verdadeiramente as pessoas, os talentos e tal. Então, às vezes você tem essa pessoa dentro do time. E às vezes você precisa, claro, e as empresas, as organizações precisam fazer isso sempre, né? Investir no desenvolvimento dos talentos e tudo. Às vezes você tem, ainda que precise ali lapidar um pouco, desenvolver um pouco, às vezes você tem. E às vezes você não tem.
O líder deve comunicar Às a vezes equipe? o gap é muito grande, né? E eu acho não que dá tempo. sempre, Alberto, sempre essa relação ela tem que ser de muita franqueza. Então ele chegaria Turma, para a equipe e falou assim, pessoal, não estou promovendo nenhum de vocês, estou trazendo de forma porque nenhum de vocês está pronto. Porque eu, líder, não preparei vocês direito. Muita calma Acho nessa que hora. Tem uma depende, questão de Alberto. comunicação não violenta. Não porque eu polêmica. não preparei. Não. Às vezes não. Não, Às vezes o time não é deu tudo tempo, novo, às vezes pô. não deu tempo. Às vezes eu tô investindo no desenvolvimento, mas é um negócio que leva mais tempo pra acontecer. Eu acho que só tem que mandar a real. Gente, nós precisamos de uma pessoa agora com essa senioridade. A gente não tem essa pessoa, né, aqui no time ainda. E a gente vai trazer alguém de fora. E acho que tá tudo bem, entendeu? Trate adulto Como Como adulto. adulto, né? E outra também, né? Acho que o líder, ele não pode ficar assim com receio. Ai, mas o que o time vai pensar de mim? Sabe? Não dá pra liderar com receio. Não dá para ser democrático, né? Não, cara, às vezes até dá, mas às vezes não dá. Então não dá pra ter receio, não dá pra ter medo. Acho que tem uma palavra que está, assim, associada à liderança. A gente pode falar de quantas teorias a gente quiser de liderança, de quantos tipos a gente quiser de liderança, mas existe uma palavra que é impossível dissociar de liderança. Qual? Coragem. Ótimo. E assim, e assumir que por vezes a gente vai ter que tomar algumas decisões que não são populares. Os piores líderes que eu conheci eram aqueles que somente defendiam a sua popularidade. Ele tomava as decisões para ele ficar bem na fita e aí... E a organização? Né, E a própria se equipe? prejudicava, né? Né? E às vezes é um sacrifício pessoal mesmo ali do líder de não ficar bem na fita pro bem maior de todos mesmo. Sem dúvida. Porque a equipe, ela não tem a visão de drone, né? Ela não tá vendo de cima, ela não sabe muitas vezes... Ou às vezes não com tanta dimensão, né? Não sabe às vezes quais são os próximos passos da companhia, os porquês de determinados movimentos acontecerem. Nem todas as informações podem ser compartilhadas imediatamente. E é assim mesmo, é a vida como ela é. Então, o líder, ele tem esse lugar de ter um acesso maior às informações e ao contexto. Então, muitas vezes, sim, o líder vai fazer esse sacrifício de tomar uma decisão que não seja tão simpática para o time, para o grupo, mas que no coletivo vai ser melhor. E aí, Amanda, acho que até para voltar e emendar nisso que você falou, né, e responder aquela pergunta, beleza, e como a gente faz? Eu me lembrei de uma história aqui, de uma situação que eu vivenciei como colaborador, um projeto, que era um troço, né, de montar todo um simulador. Eu não tinha nenhuma habilidade para fazer aquele negócio. Eu tinha tantas outras. E aí meu chefe na época me falou o seguinte, olha Anderson, eu vou te desenvolver, você vai aqui fazer essa atividade, mas eu não queria fazer aquilo, gente. Eu não queria. E eu via pessoas fazendo coisas que eu gostava de fazer, fazendo não tão bem quanto eu sabia que eu poderia fazer e eu gostava de fazer aquilo. Então, acho que um negócio fundamental é entender se a gente tem... não muda não, a gente quer saber mais sobre essa história. O que Mas, aconteceu você, depois? não, queria saber se você não se posicionou. Eu era muito júnior nessa época e Você eu não não se consegui. posicionou, tadinha. Então, o que aconteceu nessa história... Hoje você se posicionaria? Fato. Hoje eu me posicionaria. Então, a recomendação... Mas o Anderson de 20 anos não se posicionou. Tudo Faz bem, parte, curva faz de parte. aprendizagem. Mas quem acompanha aqui o podcast Caos Corporativo tá aqui para aprender e também com as nossas histórias de vida, né? Então, se alguém que está nos ouvindo ou nos assistindo tiver numa situação como essa, o que você recomenda é que a pessoa se posicione. Pelo amor de Deus, isso quase custou meu emprego. Porque aí eu tava infeliz fazendo um negócio que eu não queria fazer. E aí comecei a receber feedback que eu não tava entregando o que eu precisava entregar. A autoestima já vai lá pra sola do autoestima sapato. vai lá embaixo, eu sabendo que eu tinha potencial para fazer outro negócio, eu tava naquela área porque eu queria fazer aquele outro negócio, e até eu sair dessa celeuma, foram alguns meses que foram horríveis. Então, acho que o lance fundamental do líder é entender se ele tá colocando as pessoas certas nos lugares certos. Isso é muito importante, porque às vezes a gente perde talento, você olha para aquela pessoa e fala, nossa, mas ela é uma incrível profissional, e você acha que ela vai fazer tudo, né? E não vai, porque a gente tem as nossas habilidades. E aí, se a gente simplesmente colocasse aquela pessoa no lugar certo, né, a coisa ia acontecer. Então fazer as coisas de maneira intencional, como você mesma falou, Amanda, colocar as pessoas no lugar certo e fazer de todo o possível para que grupos passem a se tornar times. Já vou falar um pouco mais a respeito disso, mas deixa eu deixar o Alberto Queria comentar aqui. fazer uma provocação nesse caso, porque a gente está falando de líder, está falando de equipe, está falando muito sobre essa sua situação, Andy, mas eu queria ampliar um pouco essa questão. Vocês não acham que a hipocrisia, um líder
pedir para a equipe trabalhar em equipe e ele não se relaciona bem com os pares dele. Ah, ótimo ponto, Alberto. Aliás, eu lembrei de uma história, a gente falando aqui de trabalho em equipe, a gente treina líderes todo dia, né? É o nosso arroz com feijão aqui da Escola do Caos. E a gente foi para essa empresa justamente para levar uma atividade que melhorasse o engajamento, a colaboração, o entrosamento do time. E eis que o líder não entrou para participar da atividade. Como assim não entrou? Ele não entrou. Não entrou na sala. Não, ele estava dentro da sala, mas ele não quis participar da atividade. Eu falei, Claro, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Gente, mas eu fiquei tão assustada, eu falei, seria legal você participar. Ele Você falou, não vai participar? Você não vai participar, né? A gente, né? Cliente Não. sempre... Líder, exemplo, né? Líder, colaboração, engajamento e tal. Vamos fazer atividade junto, né? E eu tentando ali, e ele falou assim, não, porque eles precisam ter independência, eles precisam fazer as coisas sozinhos. Mas, bicho, cara, o exemplo de colaboração, de estar junto, de tamo junto, de vamos junto, né? É muito, assim, pra mim foi muito... Eu senti, assim... Eu me senti frustrada, confesso, porque o líder não percebeu que ele precisava dar o primeiro passo, né? É a coisa do... como é que é? Os exemplos arrastam, né? A fala... A fala convence, o exemplo arrasta, E o exemplo né? arrasta. Esse foi o exemplo que ele deu. Arrastou para a direção contrária. E a equipe não é da boba, né? colaboração. A equipe não é boba, ela percebe que o líder fala e não faz. Então, por que eu vou fazer, né? É um baita tiro no pé desse negócio. E assim, em contrapartida, eu vivi uma experiência semana passada que foi justamente o contrário, né? O principal líder, né, da área com a qual eu estava me relacionando foi o primeiro a querer ir lá e fazer, fazer mais que todo mundo, e fazer diferente. Olha só, né? Maturidade das pessoas. Sim, maturidade, é verdade. Não, a maior parte dos exemplos que a gente tem, inclusive... Dos treinamentos que a gente dá, os líderes botam a mão na massa, literalmente, né? E é bonito de ver, e você vê aquela interação entre o grupo e o líder. Bicho, é super importante. Esses momentos precisam ser bem aproveitados. Muito, muito, muito importante, Amanda. E eu quero trazer uma celeuma aqui pro ar, né, que é a seguinte. É muito fácil, né, essa história quando a gente está falando o líder, montando o time, etc. Mas vem cá, gente. E quando a gente herda uma equipe? E às vezes esse processo de contratação, de desligamento em algumas organizações não é tão simples assim. Você não tem autonomia, mesmo sendo líder, para fazer. Você tem momentos em que você pode contratar, momentos que você não pode, momentos que você pode desligar, momentos que você não pode. E tem questões financeiras envolvidas, financeiras, carreira, enfim. Budget, orçamento. Sim. E aí você, né, chega naquele momento, Alberto, parabéns, você vai assumir aqui esta, né, equipe, sua equipe é essa aqui, viu? Aí você chega lá, você olha a equipe, fala, nossa, mas não vai rodar. Não, mas tá tudo bem. Esta aqui é a sua equipe. Pois é, tem um autor que fala sobre isso, né? Gabriel Ginebra, Gestão de Incompetentes. É que essa é a questão. O incompetente é não ter competência. Às vezes ele chama também o grupo de incompetente no sentido forte da palavra, né? Mas eu acho que isso faz parte, inclusive, do próprio desenvolvimento do líder. Porque imagina você, de novo exemplo futebol, né? Assumir o time do Barcelona, o Barcelona antigo, né? Com Messi, Neymar, todo mundo, e dá orientações, você tem uma equipe talentosíssima, né? O técnico, muitas vezes, ele ganha os campeonatos, mas não tem muito valor. Ele no piloto automático. Se ele ficar quieto, ganha. Agora assume uma equipe. Às vezes é uma arte, mas às vezes é uma arte, sabia? Eu recebi uma vez essa orientação. Na primeira equipe, quieto, gente, bicho. Que eu assumi, eu acho que eu não contei essa história aqui ainda. Na primeira equipe que eu assumi, o meu gerente na época falou o seguinte: Anderson, eu vou te entregar a equipe que mais performa. Ah, foi essa que você estragou toda, não foi? Foi. E aí a orientação dele foi a seguinte: olha, eu sei que você tá aprendendo ainda, só dá um jeito de não estragar. Passou 3 meses, o que eu fiz? Eu consegui estragar, mas isso é coisa para outro episódio. Era só pra você ficar quietinho. Era só pra eu ficar quieto. E eu consegui estragar a coisa toda. Mas é um exemplo legal, né? Eu acho que hoje, se eu pudesse optar numa situação como essa, eu gostaria de pegar uma equipe quebrada, né? Talvez moralmente, talvez em performance, porque o teu objetivo, ou melhor, a tua performance aparece muito mais.
Pega uma equipe super redonda, incrível, maravilhosa. A chance de estragar é A grande. chance de estragar é grande. O Anderson. Agora pega quando tá tudo entendi arrebentado. Entendo. Pegou tudo arrebentado, é mato, como é que a gente fala? É mato alto, É mato né? alto pra cortar, né? Corta, qualquer coisa que você faça aparece. Então, eu acho que é interessante pegar equipes que estão fragmentadas, que estão moralmente impactadas e faz o seu melhor. Esse é o caminho. Enche de esperança o líder que acabou de receber de presente uma equipe toda quebrada, né? Encheu de esperança aí, Alberto. Muito isso aí. bem. E ó, para caminhar para o final, no nosso episódio aqui, eu queria só deixar, né, algo para ficar aí no radar dos ouvintes. A gente vai falar ainda a temporada inteira sobre esse tema, mas tem uma visão que eu gosto muito de 2 autores, né, que eu vou citar aqui para depois você pesquisar, que é o Katzenbach e o Smith, e que falam bastante dessa diferença de grupo, né, versus time. E muitas vezes o principal objetivo do líder é fazer com que os times, né, saiam desse cenário de grupo, né, porque o grupo está muito ali focado, né, na entrega cotidiana e consigam ir, né, para essa visão de superar objetivos, de crescimento. O grupo tem muito daquilo, sabe, do cada um por si, né, enquanto nos times eu tenho talentos que se complementam, os times têm um propósito em comum, enquanto nos grupos isso não acontece. Então, claro que eu não vou ficar aqui cansando o ouvido de todo mundo, mas o seu objetivo, né, nesse momento é transformar grupo em time e vai atrás do Katzenbach aí na internet que você vai conseguir ler mais a respeito disso, viu? Eu vou dar a dica do Emmanuel Gobilot, né, que é uma das grandes referências em colaboração, né? Eu acho que é legal falar de construção de time e é legal também falar sobre a competência de construir o time, né? Porque a colaboração é talvez uma das questões mais visíveis do time acontecendo. Então fica a dica do Emmanuel aí, porque traz conceitos bem legais de comportamentos observáveis para a construção de um time incrível, né? Muito bem, meninos. Chegando ao final aqui desse primeiro episódio da nova temporada, esse episódio que a gente falou sobre como montar times. Então, vamos dar uma repassada aqui? Primeira coisa, cuidar da diversidade, né? Diversidade de pensamento. Em todos os seus aspectos, né? Em todos os aspectos, da maneira mais ampla possível. Criatividade, análise, né? Sim, não contratar pessoas que são clones dos líderes, né? Isso aí. Pessoas que são muito parecidas, porque é mais fácil. Cuidado também para colocar a pessoa certa no lugar certo, não ter talentos subutilizados, né? Eu acrescentaria, né, para isso, para que a gente consiga colocar a pessoa certa no lugar certo, proximidade. A gente precisa conhecer o nosso time, Total. a gente Precisa precisa conhecer falar, as pessoas. entender o que elas querem, né? Exatamente para onde essa pessoa quer seguir, né? Enfim, proximidade. Você falou dos estágios de maturidade das equipes, como transformar grupo em time. Alberto trouxe a questão do que você trouxe, Alberto? A gente vir já com o mindset de trabalhar isoladamente, né? E eu acho que a questão também de construção de times é conseguir trabalhar com colaboração de todo mundo. E ter um colaborômetro, se a gente pode falar isso, né? Isso é ótimo. E do lado positivo também de pegar uma equipe que não está performando bem. Pode ser uma boa para o líder. Ótimo. Com certeza pode. Bastante dica para o nosso telespec, no nosso ouvinte, podcast, videocast, Caos Corporativo na área. Aquele recadinho que você gosta de dar, Anderson, do sininho, da inscrição. É verdade. Aqui, para quem está nos acompanhando no YouTube, você já sabe, né? Então, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber todas as notificações, compartilha com os seus amigos e faz o Caos Corporativo viralizar nas redes. Manda para sua equipe. Muito bem, manda para a equipe, é isso, né? Então, se você gostou, manda para os amigos, se não gostou, manda para os inimigos, a gente aceita tudo aqui. No próximo episódio, a gente vai falar sobre como fazer acordos e combinados. E aí, tá fácil? Será que tem técnica para isso? Se tem. Várias. Vamos que vamos, meninos! Tchau, Beijo. tchau. Tchau, tchau. Corre lá para baixar a revista Caótica nas Terceira nossas edição. redes sociais, terceira edição. Muito conteúdo para você se desenvolver. Um beijo e até semana que vem. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau.